Tá, pessoal. Então é o seguinte. O tópico desse capítulo, como eu tinha dito, é diversidade cultural no Brasil. Então, posto de forma muito simples, o que a gente vai estudar? Bom, nós vamos estudar a diversidade cultural brasileira. Nós vamos estudar o nosso povo do ponto de vista cultural. Então, quais são as nossas características culturais, como é que a gente pensa as nossas características culturais, como é que nós nos enxergamos culturalmente, tá bom? E como os sociólogos enxergam culturalmente a questão brasileira, tá bom? Porque é sempre muito bom a gente se dar conta do seguinte, pessoal, uma coisa é a impressão que nós, indivíduos, muitas vezes sem um aprofundamento, um conhecimento profundo, digamos assim, o que a gente pensa que é o Brasil, né? O senso comum, a gente falou bastante disso, ele muitas vezes nos leva a enxergar o Brasil de uma forma que ele não necessariamente é. Né? Algumas pesquisas saíram, eu não sei como é que foi a metodologia da pesquisa, não posso dizer se ela é muito ou pouco confiável, não tenho opinião formada, mas é uma pesquisa que não é muito legal para o brasileiro. Em geral, essas pesquisas afirmam que o brasileiro, ele está em um dos topos do ranking da ignorância. O que é ignorância? Ignorância significa falta de conhecimento. Ignorância não é burrice, não, tá bom, pessoal? Quando a gente fala, fulano é ignorante, o que quer dizer? A gente quer dizer o que com isso? A gente quer dizer que ele não conhece a coisa. Eu sou ignorante em japonês, eu não falo japonês. Né? Eu não conheço nada da cultura da Zâmbia. Então, eu sou ignorante em relação a isso. Então, ser ignorante é não conhecer a realidade. Poxa, Júlia, comer chocolate não dá, isso fica difícil. Então, a gente vai ver, isso fica provocando a gente. Então, a gente vai ver que, nesse sentido, muitas vezes nós não temos uma percepção ajustada com a realidade. O que isso quer dizer em português simples? Quer dizer que a gente acha uma coisa quando na verdade é outra. Então a gente enxerga o Brasil, a maioria das pessoas enxerga o Brasil de uma forma que não necessariamente corresponde à realidade. Que muitas vezes corresponde à realidade ou à realidade daquele indivíduo, né? Ou o que ele acha que é verdadeiro, o que é ainda mais complicado, né? Porque toda a realidade que a gente vê, pessoal, é a realidade da onde a gente está, né? A realidade de vocês é diferente da realidade de adolescente lá do Rio Grande do Sul. Vocês vivem, né? Vocês compartilham muita coisa, mas ao mesmo tempo vocês também se diferenciam em muitas coisas. Então a realidade de vocês, a percepção da realidade de vocês é diferente, né? Então hoje, por exemplo, eu estava vendo um dado na internet que na região sul, quase 70% das escolas públicas no meio urbano têm acesso à internet, né? É o maior índice, né? Maior até do que o Sudeste, né? É no Paraná, se eu não estou enganado. Esse dado é no Paraná. E se a gente olha isso e fala, por exemplo, mas, poxa, o aluno na escola pública também tinha que ter aula EAD, igual a gente, né? Aula pelo Zoom, né? Não sei o quê. Aí você fala, mas o camarada não tem nem acesso à internet na escola, quem dirá em casa. Então, olha só, como se a gente não sabe de uma informação básica, né? A gente não percebe a realidade, a gente não vê as dificuldades de outras pessoas. Pensa, não, ele não quer porque simplesmente não quer, né? Quer ficar de bobeira em casa, enquanto a gente tem que ralar aqui. Não, é uma realidade objetiva, né? Simplesmente não tem. Então, quando a gente ignora esse dado, a gente não vai conseguir emitir um julgamento correto sobre ele. Então, não adianta. Aí você fala, não, e no norte? Cara, no norte, assim, tipo, no norte rural, que é o pior número, não chega a 30% das escolas. Eu já morei no norte, né? Eu já morei no Pará. Lá as escolas, cara, a escola é um calor de 40 e poucos graus, cara, não tem nem ventilador na sala de aula, assim, escola pública. Então, quem dirá a internet mal tinha na cidade. Então a gente vai ver que é uma realidade muito diferente da nossa.
Por isso que eu digo que muitas vezes se a gente julgar a realidade do Brasil por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, a gente vai derrapar feio. Porque o Brasil é outra coisa. O Brasil são muitas coisas, né? Na verdade. A realidade brasileira é muito diferente. Do ponto de vista cultural, não é tão diferente, não. Ou seja, a gente muitas vezes julga, né, a nossa realidade cultural, achando que ela é a mesma coisa para o Brasil, né? Então, se você sai daqui da Bahia todo, nossa, vou lá para o interior do Rio Grande do Sul, vou arrasar com o meu axé, cara, ninguém ouve lá. Os caras ouvem tipo chamamé, cachaca, milonga, são ritmos que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Porque são ritmos que você fala, pô, cara, nossa, milonga. O cara lá na Argentina ouve milonga, no Uruguai, no Paraguai, no sul do Brasil. Cara, em São Paulo o nego não conhece. Porque é uma realidade cultural diferente da nossa, tá bom? Então, só para fazer essa sensibilização inicial, para a gente, quando vai estudar a realidade cultural brasileira, a gente tem que ampliar o nosso leque, né? A gente tem que ver que o Brasil não é a nossa cidade, né? O Brasil ele é muito diverso. Tá bom? E por que é importante isso? O primeiro tópico de discussão do capítulo de vocês é a discussão, é uma pergunta. Existe uma identidade brasileira? Essa é uma pergunta difícil de responder. Já seria difícil de responder num país do tamanho de Portugal, que é bem pequenininho, que é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro, ali, um pouquinho maior. E para um país como o Brasil? Aí a pergunta que não é fácil de responder. Existe uma identidade nacional? Quando a gente fala de identidade nacional, aí eu vou jogar vocês para o século XIX lá na Europa. Quando o nacionalismo nasce na Europa, ou melhor, quando ele é inventado, quando ele é criado, o que é nacionalismo? É a gente sentir identificação com a nossa nação. Nação vem do latim nascimento, né? Natal significa o quê? Nascimento. Então, nacionalismo vem de nação, nação vem de nascimento, um grupo que supostamente nós pertencemos por nascimento. Mas caramba, grupo que nós pertencemos por nascimento já começa a ficar complicado. Né? Porque, afinal de contas, as famílias não são necessariamente aparentadas. Então, o que esses mesmos pensadores do século XIX inventaram para poder responder a pergunta? Qual é a identidade nacional francesa, por exemplo? O que nos torna franceses? A primeira resposta, e a mais óbvia, é o idioma. O francês é quem fala francês. Né? Nossa, que pergunta óbvia. Mas, né? O que é uma identidade? É uma identificação, é algo que nos classifica. Então, preciso estabelecer algum critério para dizer que todo mundo é francês. Qual é o primeiro e maior critério? A língua. Por isso que o inglês é inglês e o francês é francês, porque eles falam dois idiomas diferentes. Ótimo, maravilhoso. Já temos um critério. A cor da pele é critério? Não funciona muito, não. Ser branco até pode ser o critério, mas não é lá um critério muito confiável, não. Professor, a cor do cabelo. E, amigo, na França tem louro, tem ruivo, tem moreno, né? Cabelo moreno. Tem gente de olho castanho, tem gente de olho verde, tem gente de olho azul. Então, o critério biológico ele é muito arriscado. Ele não é muito confiável, não. Então, o que esses mesmos pensadores vão começar a fazer? Eles vão criar o que o historiador, dois historiadores, na verdade, o Eric Hobsbawm e o Benedict Anderson, eles vão falar o seguinte, o Hobsbawm ele fala da invenção das tradições. O que é inventar uma tradição? É pegar um comportamento de um povo e dizer, isso aqui é comum a todos os franceses, aquilo dali é comum a todos os ingleses, e a todos os angolanos, a todos os japoneses e moçambicanos e assim por diante. Isso é inventar uma tradição, é dizer que isso aqui é comum a todos os povos. É tradicional. O que é tradição? Um comportamento que está lá atrás no tempo, que a gente vem reproduzindo.
Quando eu invento tradições, diria o Eric Hobsbawm, eu crio, diria o Benedict Anderson, comunidades imaginadas. O que é uma comunidade? É um grupinho pequeno de pessoas que se conhecem, se identificam, se reconhecem. Uma comunidade imaginada é eu dizer para você, nós nos imaginamos, nós nos entendemos franceses, ingleses, alemães, italianos e brasileiros. E aí, eu já estabeleço um conjunto de critérios, né? Critério é a história, critério é o comportamento, critério é o idioma, critério também pode ser a religião, critério pode ser a música, critérios são costumes. Todos esses critérios, eles entram. Quanto mais critérios, é igual responder questionário. Quanto mais critérios a gente responde, maior o nosso grau de pertencimento a uma nacionalidade, a uma comunidade. Sem dizer, pessoal, que a história ela tem um papel fundamental nesse processo, não é? O que faz a gente pertencer a um povo? É que nossas famílias, nossos antepassados também pertencem a ele. Nós precisamos de uma ligação com o tempo. O tempo é uma dimensão fundamental para isso. Então, a história é que ela vai oferecer quais são os critérios, não é? Quais são os critérios para a gente dizer que há tanto tempo nós formamos uma nação. Posto isso, maravilha. A gente parte para quê? No caso brasileiro, a gente parte para tentar responder uma pergunta. Existe uma identidade brasileira? E aí a gente começa a ver na prática como é que essa pergunta é complicada. Primeiro motivo, e eu vou ficar só com as nossas 3 maiores influências étnicas, né? Religiosas, culturais e só. Nós somos formados por portugueses, africanos e indígenas. Eu não estou nem falando da maior comunidade libanesa fora do Líbano que está no Brasil. Eu não estou nem falando na segunda maior comunidade de italianos fora da Itália, que é o Brasil. Eu não estou nem falando da segunda maior comunidade de japoneses fora do Japão, que é o Brasil. Eu não estou nem falando com aqueles ucranianos, poloneses, alemães, espanhóis, não estou falando disso. Eu estou falando só dos 3 principais, tá bom? Para não ficar difícil. Quando a gente fala isso, a gente começa a pensar, opa, calma aí. Nós somos formados basicamente por portugueses, né? Nossa colonização, nosso idioma. Os africanos que vieram para cá, vieram em condições de escravos. Ou seja, eles vieram numa condição não favorável. Eles não vieram como os libaneses que vieram para cá porque imigraram na condição de homens livres. Vieram para cá porque quiseram, né? Construir uma nova vida aqui. Não foi uma opção. Logo, o papel dos escravos vindo da África, né? Do homem negro, da mulher negra, durante todo o período escravagista no Brasil, não foi uma condição confortável. Até para os negros livres. Não era nada confortável. Então, eles vieram para cá em condição de subalternos, né? De sub-humanos, de menos gente, digamos assim. Ok. E não vamos cometer a grosseria de achar só porque eles vinham da África é tudo a mesma coisa não, tá bom? A África é o continente com maior diversidade cultural do planeta. Assim, os caras são muito sofisticados e falam centenas de línguas e dialetos. E não é a mesma coisa, não. Então, vieram dezenas de etnias aqui para o Brasil, de grupos com idiomas diferentes, com religiões diferentes, né? Com características físicas diferentes, com níveis de organização social diferente, assim por diante. E exatamente o mesmo nós poderíamos dizer dos nossos indígenas. Então, nós tínhamos e ainda temos no Brasil
não sei se chegamos às centenas, talvez sim, mas temos dezenas de línguas indígenas sendo faladas aqui no Brasil ainda hoje, 2020. Tá bom? E essas mesmas dezenas hoje eram centenas de anos atrás, né, 500 anos atrás. Então, o índio não é tudo a mesma coisa também. Eles também estão em graus culturais, idiomáticos, enfim, também são diferentes. Então, como é que a gente vai inventar um critério que abarque todo mundo? O índio que também que está numa condição bastante complicada, ainda está, e esteve durante todo o período colonial, fica complicado. Assim, os portugueses, os indígenas e os africanos, se a gente olha do ponto de vista cultural, do idioma, da religião, de vários critérios, cara, não casa, não bate, não é a mesma coisa. Nós vivemos em uma sociedade que foi construída por portugueses para portugueses, né? E quem vem de fora que se ajeite. Se já é difícil para eles se ajeitarem, para quem veio de fora na condição de subalterno, é mais difícil ainda. Então, como é que eu posso dizer que o descendente de um escravo, uma família escravizada, que hoje vive uma situação social e econômica muito diferente dos descendentes de portugueses que vieram para cá em melhores condições? Se os antepassados desses sujeitos tivessem vindo para cá no mesmo navio, hoje, com certeza, os seus descendentes estão em posições muito diferentes. Então, como é que eu vou ter solidariedade? Como é que eu vou me reconhecer igual a um grupo que me inferiorizou durante a maior parte da minha existência, da existência dos meus antepassados? Por quê? Essa é uma pergunta muito difícil, pessoal. Essa pergunta da identidade nacional brasileira é uma pergunta que ela só é respondida se a gente reduzir essa resposta de forma tão grosseira a desconsiderar a enorme diferença que nós temos, tá bom? E igualdade não é uma coisa ruim nem boa, né? Depende de cada situação. A diferença é a mesma coisa. Não é uma coisa ruim ser diferente, né? Tanto quanto não é uma coisa necessariamente boa. As duas podem ser boas ou más, dependendo das condições. Então, responder à pergunta qual é a identidade brasileira é uma coisa que a gente está tentando fazer uns bons 150 anos e a gente ainda não conseguiu responder muito bem. Se a gente volta no tempo, o Dom Pedro II ele criou o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, com sede ainda hoje no Rio de Janeiro, no ano de 1848, se eu não estou enganado, para reunir os principais pensadores daquela época, enfim, os historiadores. E a principal pergunta que esses caras tinham para responder é o seguinte: o que é ser brasileiro? Qual é? E tinham duas grandes correntes. A corrente indigenista que dizia, não, o passado idealizado do Brasil, aquela ideia romântica, né? Não falem isso para as suas professoras de português, aqueles livrinhos chatos lá na década, né? Iracema, Guarani, não sei o quê. O que eles estão respondendo? Eles estão dizendo que aquele índio ali, ele é a raiz do Brasil. Ele que é a raiz do Brasil. Só que essa vertente indigenista, ela não vence. O que vence é uma vertente europeia, que vai dizer que nós somos descendentes dos europeus, portugueses, não é? Vocês têm meia chance para dizer quando é que começa, abre aspas, a história do Brasil. Até hoje a gente começa a dizer que a gente diz que a história do Brasil começou em 1500 com a chegada dos portugueses, né? Os pesquisadores apontam, alguns mais ousados, apontam que os indígenas estão aqui há pelo menos 30 mil anos. 30 mil. 30 mil põe os caras 28 a mais do que os portugueses, mais ou menos. Né? Isso as estimativas mais longas. As estimativas mais curtas põem eles aqui 10 mil anos antes dos portugueses. Então, dizer que a história do Brasil, que a história dessa região aqui, começa com os portugueses é uma baita de uma grosseria. Né? Você está errando 10 mil anos. Então, olha só como é que é difícil responder. Então, vamos esquecer o critério povo.
Vamos para o critério costumes. Quais costumes que são iguais? Vamos comparar. O português fala português, né? Os indígenas falavam centenas de línguas e os africanos que vieram para cá em condições de escravos falavam outras dezenas. Então o idioma também não bate. Cor da pele, esquece, também não bate, não. Traços físicos é que não bate mesmo. E religião, também não bate. Porque os portugueses são católicos, né? Os africanos eram politeístas e os indígenas também eram politeístas. Então, também não bate. É a arte que bate? Não, não é a arte que bate, não. Porque as músicas indígenas e africanas e portuguesa também não bate. Então, reparem, quando a gente tenta responder aquele questionário da igualdade, tem mais coisa que não bate do que bate. Então, por isso que fica difícil a gente responder se existe ou não uma identidade brasileira, uma coisa que é ser brasileiro. Essa é uma resposta difícil de ser respondida. E isso não necessariamente é uma coisa negativa. Tá bom? Por que muito se trabalha com essas questões? Pelo seguinte motivo, pessoal. Quando a gente diz, se vocês repararem, hoje menos, mas se vocês tiverem a curiosidade de pegar um livro de 30 anos atrás, na época que eu estudei, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, na época de vocês, há mais ou menos uns 20 anos atrás, quase não tinha personagens negros e indígenas nos livros de história. Hoje tem pouco, né? Alguém aqui estuda a história da África? Em geral, não, muito pouco, né? E você pode se perguntar, mas professor, e daí? Por que eu preciso estudar a história da África? Vamos falar de números. Para cada um português que entrou no Brasil durante o período colonial, entraram outros 8 africanos. Né? A pergunta que a gente se deve fazer é o seguinte: quem colonizou o Brasil? Foram os portugueses ou foram os africanos? Né? Até o nosso idioma não é parecido com o idioma português de Portugal. Né? Nós temos uma influência indígena e africana gigantesca. Nós falamos muitas palavras de origem indígena e de origem africana. Né? Vocês moram em Itabuna, né? Itabuna não é uma palavra portuguesa, tá bom? Sem dizer Itajuípe, as outras tantas cidades aqui que não têm nomenclaturas portuguesas também. Então a gente vê que essa é uma questão muito delicada, tá bom? Tudo bem por enquanto, pessoal? Sim ou não? Bom, então vamos lá. Vitor, ok. Como é que a gente começa a ver isso? Zanda, beleza. Mariana, como é que a gente começa a ver isso? Uma preocupação maior. Quando eu tinha dito, a nossa preocupação, ela começa lá atrás no século XIX, ainda com Dom Pedro, né? Porque o Dom Pedro precisa justificar por que ele tem que mandar nessa galera. E ele precisa responder, precisa ir lá na história para dizer, olha, o Brasil começa com os portugueses, por isso que eles têm direito de mandar. Não é? Por isso que hoje a gente estuda, por exemplo, a Idade Média portuguesa. Por que a gente não estuda, sei lá, a África no ano 1000 depois de Cristo? Né? Você não sabe o que está acontecendo lá. A África só entra na nossa história no período moderno, durante a escravidão. Olha só, como é que até nos nossos livros a história ela ainda é contada com uma vertente europeia e não necessariamente mais abrangente, tá? Bom, a gente sabe que no século XIX começamos a nos perguntar sobre isso, tá bom? No século XX, nós continuamos nos perguntando, não é? Eu não sei se vocês estudaram, mas certamente vão estudar a Semana de Arte Moderna de 22. A década de 20, ela traz para o Brasil algumas inquietações não só do ponto de vista histórico, né, que vocês vão ver um pouco mais lá para frente em história, mas do ponto de vista cultural também. A gente continua se fazendo a pergunta, o que é ser brasileiro? Só que agora nós abrimos o nosso leque de resposta. A gente começa a entender o óbvio, bom, ser brasileiro não é só ser português. Tem mais coisa aí.
A gente vai ver que, por exemplo, intelectuais como o Mário de Andrade e o Câmara Cascudo, mas também outros, né? Vou citar dois grandes historiadores brasileiros aí dessa época, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, né? O pai do Chico Buarque. Essa galera da década de 20 e da década de 30. E o que esses modernistas estão tentando responder? A qual pergunta eles estão tentando responder? O que é ser brasileiro? Qual é a identidade brasileira? Só que as respostas começam a mudar. Olha que interessante. O Gilberto Freire, a gente já falou disso, ele crava com todas as letras. Só é possível entender o Brasil se a gente levar em consideração as nossas três grandes matrizes culturais. A matriz portuguesa, a matriz africana e a matriz indígena. Se não levar em consideração as três, a gente não vai entender. Então, esse reconhecimento ele já começa a apontar para uma característica muito específica do Brasil. O Brasil ele é muito complexo. Não dá para colocar numa caixinha só. Não fica fácil. Se tentar colocar numa caixinha, não cabe. Então, o Brasil ele não é só português, nem só africano e nem só indígena. Ele é a soma dos três. Né? Vamos lembrar da matemática. A soma ela é maior do que a unidade. Ela não só o resultado, é algo maior do que do que aquelas unidades somadas. Então, a nossa cultura é muito complexa. Então, olha, o violão do samba não nasceu no samba. O violão não é um instrumento africano. Né? A rabeca que se usa para o forró, ela não é brasileira. Ela é europeia. Né? Então a gente vê que muitos dos ritmos, talvez seja na música o local que a gente mais consegue ver a mistura do Brasil. Né? A gente está na Bahia, um estado altamente musical. Né? E ver o quanto a música baiana é rica. Você vai passar a vida inteira estudando a música baiana e que você vai passar a vida inteira descobrindo coisas interessantíssimas. Né? Você vai lá estudar os blocos de afoxé lá do Salvador, você vai passar a vida inteira estudando aquilo, porque é muita influência. E não só africana, né? Em graus maiores e em graus menores, também portuguesa, também indígena. Então, reparem, talvez a música seja o melhor exemplo dessa miscigenação brasileira, de quão complexo nós somos, né? De quão sofisticado nós somos. Então, o Mário de Andrade e o Câmara Cascudo, apesar de não serem antropólogos, de não serem cientistas sociais, eles eram grandes pesquisadores, então eles foram grandes anotadores. Né? O Câmara Cascudo ele tem um dicionário sobre folclore brasileiro que até hoje é referência. Então, o folclore indígena, por exemplo, que a gente sabe muito pouco, infelizmente, ele é muito rico, é muito sofisticado. Né? As contribuições africanas idem, né? E portuguesas também. Então a gente vê que quando a gente começa a catalogar, quando a gente começa a registrar, a gente começa a ver o óbvio. É muito complexo o negócio. O Brasil é um país extremamente sofisticado desse ponto de vista, tá bom? Então a gente vai ver que esses sujeitos começam, portanto, a pensar o seguinte, bom, se a gente chega à conclusão de que o Brasil é muito diverso, a gente tem que começar a prestar atenção qual é a identidade oficial que tentam passar para a gente e qual é a identidade real, né? É o que a gente falou há pouco tempo atrás. O que eu acho que é contra o que é de fato. Então, essa é uma grande questão que esses sujeitos colocaram, que vai fazer com que grandes artistas brasileiros, né, até hoje, daquela época muito mais do que hoje, mas até hoje tentem pensar e tentem responder o que é ser brasileiro. Tá bom?